Muito boa noite, serzinho de luz, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo à minha casa, ao meu canto, ao meu canal. Eu espero que você esteja bem, em qualquer momento que você esteja vendo essa live. Hoje vai ser prosa sobre as tretas, as pendengas da mediunidade. Um assunto que eu gosto muito, que me encanta, que me dá nervoso às vezes. Eu sempre achei que não tinha mediunidade, ou que se tinha, não tinha nada muito ostensivo, só era um pouco mais sensível. E hoje, com meus 36 anos, por escolha, tenho desenvolvido, tenho ido atrás de desenvolver as faculdades mediúnicas e tem sido assim uma experiência linda, uma experiência engrandecedora, enfim. E eu queria falar sobre isso com vocês porque eu sei que tem muita gente que fica meio perdido nesse rolê, tem muitos médiums que já trabalham como terapeutas, e ajudam muita gente a lidar com a própria sensibilidade, ajudam muita gente a lidar com a própria mediunidade, mas às vezes ainda cata cavaco, ainda passa por alguns perrengues com a própria mediunidade, né? Tem algumas coisinhas que a gente pode olhar com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de cuidado, né, com a nossa sensibilidade, como a gente se alimenta, como a gente cuida do nosso campo. Muitos médiums, muitos terapeutas médiums fazem muitas práticas, muitas técnicas, aplicam em si sempre mais ou menos, né? A gente, casa de ferreiro, às vezes o espeto é de pau, a gente não faz tanto quanto poderia ou tanto quanto seria bom para o nosso campo, todos esses cuidados, todas essas limpezas, toda essa busca por equilíbrio, né? Antes de tudo, eu quero começar falando com vocês sobre uma passagem aquela. Vou falar para vocês sobre uma passagem da Bíblia em que fala um pouco sobre a mediunidade e os diversos dons do Espírito. Eu achei muito bacana e é em Coríntios, o capítulo 11, 12, se não me engano, capítulo 12, está escrito: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, o dom da profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso aqui, para mim, fala sobre os nossos dons, né, mediúnicos, as nossas capacidades mediúnicas. A cada um é dado conforme aquilo que lhe cabe, mas o Espírito, a fonte, aquilo que está por trás é a mesma, né? Em todos os lugares nós vemos manifestações mediúnicas, em todos os segmentos religiosos. Então, essa passagem da Bíblia fez muito sentido para mim. Eu falei, gente, fala certinho dos tipos de mediunidade, os tipos de dons mediúnicos, né? Todos nós, de alguma forma, mediamos entre o céu e a terra. Nós estamos no meio. Já reparou que quem está no meio, né, entre o céu e a terra, somos nós. Nós somos os médiums. Mediunidade, ela é orgânica, tá, gente? Só que alguns vêm com esse gene ativo, né, meio que dessa forma. Alguns vêm para trabalhar ou com a mediunidade de serviço. Eu não vou ficar aqui listando para vocês os tipos de mediunidade, não é uma aula sobre mediunidade. A intenção é que a gente troque ideia sobre algumas coisas que a gente vive no dia a dia. Tretas mesmo, coisas que são difíceis de você lidar quando você está descobrindo essas suas capacidades ou faculdades mediúnicas. Quando você está se enveredando por esse lado, se interessando por isso, passando a perceber a tua sensibilidade, passando a notar algumas coisas em você. Num paralelo, você começa a perceber a energia que permeia tudo e todos. Então, energia e espiritualidade estão conectadas, não são a mesma coisa, mas estão conectadas, né? O tempo todo
está havendo um processo energético por trás aí do processo mediúnico. Né? Se fala que, de acordo com a sua frequência vibratória, essas serão as suas companhias, serão as pessoas, os seres com os quais você vai se sintonizar. Todos nós estamos mediando e todos nós temos a percepção desse campo extrafísico. Quer a gente tenha consciência disso ou não. Quer a gente saiba os nomes que se dá para o que a gente sente, para o que a gente percebe ou não. Tá certo? Como a gente vai lidar com isso? Como lidar com a sua sensibilidade? Eu não sei se vocês que estão aqui já sentiram, tá? Quero muito trocar com vocês, porque não é só para eu ficar aqui falando das minhas experiências. Eu quero ter um feedback de vocês, falar das pendengas que vocês passaram e passam, porque eu sei que estão aqui médiums ou pessoas que vivem com pessoas que são muito sensíveis, que têm uma mediunidade um pouco aflorada. Vanessa, como é que eu sei se eu sou médium? O que é ser médium? O que é isso? Primeiro é o princípio de mediar que eu falei, né? Estamos mediando céu e terra. Estamos mediando tudo que vem do magnetismo da terra e tudo que vem do sutil e do elétrico do céu, né? Da espiritualidade. Mas como é que eu sei isso? Normalmente você vai ter percepções. Você vai sentir o campo energético, a frequência das pessoas. Alguns vão ver, alguns vão ouvir, outros vão ter sensações que levarão a uma incorporação, mas não é só isso. Você já teve algum episódio em que você está conversando com uma pessoa, você está dando um conselho ou uma palavra, como alguns gostam de falar? Oi, Eli, boa noite. E aí você vem e começa a vir um fluxo de pensamentos tão coeso na tua cabeça, tão alinhado, e a pessoa vai se sentindo bem com aquilo que você tá falando, nem você tá entendendo muito tudo que você tá falando. Às vezes você sente um arrepio, às vezes você sente que aquilo que a pessoa precisa ouvir. Na comunidade evangélica a gente fala sobre o dom da palavra, né? Você veio ali em contato com o Espírito Santo e você entrega uma mensagem para a pessoa. Às vezes a gente conversa com um amigo, dá um conselho para um amigo, saíram coisas tão bonitas da nossa boca e a gente falou do Espírito, falou inspirado. Então a nossa visão de mediunidade, que ela é só ostensiva, ou é só quem vê Espírito, quem recebe Espírito, né? Quem ouve Espírito, que vai ser médium, é muito distorcida e tem muitos tipos de mediunidade. A de intuição, que é essa que eu tô falando, é uma delas. Você vai lá, eu não vou naquele lugar. Eu tô sentindo que eu não vou. A sua intuição é um dos sinais da sua mediunidade. Por isso que é muito difícil separar quem é médium, quem não é médium. Todos somos, alguns vão desenvolver. Eu, por escolha, hoje, tô desenvolvendo boa parte da minha. Mas eu virava e falava que não, imagina, não sei. Fui descobrir muito tempo depois que quando criança eu tive episódios de ver, de falar, de chorar, falar que eu tava vendo alguém, que tinha um moço do lado do berço da minha irmã, falando que ia pegar a minha irmã. Eu não tinha nem condições de falar a cor da roupa que ele tava, né? Eu tentei associar com alguma coisa e eu via quando era criança, só fui saber muito depois. Parece que me levaram no centro. Alguns dizem que pedem para fechar a mediunidade quando começa a prejudicar muito a criança. E muito provavelmente foi isso que aconteceu comigo, né? Via os negócios, teve uma época que eu tive uma febre muito grande e isso estava me fazendo mal quando criança. Me levaram no centro lá e falaram, vamos dar uma ajeitadinha. Isso é permitido, Vanessa? Se fecha a mediunidade de criança, você vai lá e aí de acordo com o que está no plano encarnatório daquela pessoa, de acordo com o que a espiritualidade e os mentores, amparadores daquele ser acharem, vão mexer nisso. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, por escolha e por todos os caminhos que vieram me trazendo para as terapias e etc., isso meio que tá tornando parte da minha vida, aliás, boa parte da minha vida, mas de maneira gradativa. Lá, deixa eu ver os relatos de vocês aqui, que é isso que eu quero. A Cris está dizendo, antes de começar a estudar sobre mediunidade, achava que tudo que sentia era imaginação da minha mente, inclusive as vozes que eu ouvia. Cheguei a pensar que era algum problema psicológico. Segura da minha mão que eu também. Até a gente investigar. Você chegou a investigar antes, Cris? Com
ir passar com terapeuta e etc. Eu fiz exame da cabeça, gente, pra vocês terem uma ideia. Fui pro médico, fiz um check-up, eu fiz um scanner da cabeça, porque eu tive um episódio que depois eu descobri, foi quase uma tentativa de incorporação, mas eu vou contar aqui pra vocês. Eu não tenho clarividências, a Carol tá falando. Eu não tenho clarividência nem clareaudiência. Eu sinto no meu corpo as dores físicas das pessoas. Isso, você espelha. Sinto arrepios e as mensagens vêm na escrita. Minha intuição vem também por símbolos. Olha que coisa linda. E quando a gente começa a aguçar a nossa percepção para isso, você sai desse negócio de achar que você é doida, né? Vem uma imagem, vem um símbolo, um arquétipo, alguma coisa na tua cabeça e você começa a criar associações. Esses arrepios eu sinto muito também. Isso daí, que a gente sente a dor do outro, do que a gente chama? Empatia. O médium empata. Você tem a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. E isso é ótimo. Nós nos constituímos com isso para que a gente use isso a serviço do outro, para ser um auxílio de fato. O problema é que tem tanta gente com a empatia nesse nível, com esse tipo de mediunidade, e não sabe disso e está sofrendo. Quantas pessoas estão por aí tendo processos depressivos, passando por dores profundas. E, gente, nada do que eu tô dizendo aqui exclui tratamento convencional, passar com um psicólogo, um psiquiatra. Eu fiz isso, fui atrás de médico para ver o que estava acontecendo na minha cabeça. Então, tô falando isso daqui tudo num outro estágio. Depois que você desconsidera, cobre as bases físicas, procura os profissionais de saúde correspondentes que você precisa ir atrás, e aí você parte para o outro lado também, num paralelo. Ou num paralelo ou depois, tá? Aí eu perguntei até pra Cris. Também fiz o chamado exame de cabeça, ela tá falando, porque eu ouço vozes e tinha aprendido que mediunidade só se manifestava por incorporação. Olha que doido. Olha que profunda e que mediunidade maravilhosa, né? Que quando trabalhada, quando a gente olha pra ela, você pode servir tanto de canal, de instrumento. Né? Eu fui lá, eu tive um... Vou contar pra vocês do meu. Eu tive um episódio, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que o negócio começou a ficar bem forte. Comecei o trabalho com as terapias, né, com a radiestesia, me aprofundei de novo no reiki, me tornei mestra, entrei no manoterapeuta também e comecei a trabalhar com isso. Isso naturalmente, tá, gente? Quando a gente se envereda para esse lado, naturalmente os nossos canais vão se abrindo, vão sendo trabalhados. Você não busca isso à toa. Nós não somos direcionados pelo nosso espírito ou pelos nossos próprios mentores para esses caminhos à toa, né? É como se fosse um ímã. Na tua encarnação, na tua existência, isso vai sempre te chamar. Pode estar passando aqui um negócio maravilhoso, mas se aqui estiver falando sobre espiritualidade, mediunidade, sensibilidade, aquilo vai sempre te chamar. Porque está em nós, é parte do teu espírito, do seu processo, né, do seu planejamento encarnatório. E aí você sempre vai ser direcionado para isso. E foi assim com a terapia, as terapias que eu comecei. Elas começaram a abrir os meus canais mediúnicos. Vou dar uma pausa na minha história para ler o que vocês estão falando. Aí ele tá contando, desde os 15 anos eu sinto as energias na minha volta. Eu preciso estar sempre cuidando, sinto as dores das pessoas. Demorei para aprender a separar o que era meu do que era do outro. Isso é extremamente difícil. E o que te capacita, eu tenho certeza, ainda mais conhecendo essa terapeuta, o que te capacita a fazer isso é se conhecer e aprofundar no tratamento das suas coisas. Quando você conhece o que são as suas perebas, as suas craquências, fica muito mais fácil de você separar o que é a craquência do outro, né? A Gi tá falando, isso pode ser o que alguns dizem que é uma forma de Deus se manifestar em ti. Exatamente, exatamente. É como nós somos instrumentos. Lá na igreja, muitas vezes, você vai ter a pessoa que é o conselheiro, a pessoa que quando te dá uma palavra,
Você sente e ela vem e fala com você inspirada pelo Espírito Santo, intuída pelo Espírito Santo. Às vezes você tem aquela que tem o dom da revelação. Nós damos diferentes nomes. Tem aqueles que, não sei se vocês já viram em igrejas, quando caem um lá no chão, quando se manifestam alguns que estão obsediados por alguns espíritos, né, etc. E aí tem um pastor com voz de poder, com voz de comando ali, ordenando em nome de Jesus, se posicionando energeticamente, espiritualmente. Então existem diferentes formas, exatamente, Gi, exatamente isso. Oi, Má, Deus nos usa como instrumentos através de sonho, exatamente. Muitos tipos de mediunidades, sensibilidades, faculdades, meios de nós sermos usados como instrumentos. Tantos tipos, tá? Voltando à história, as terapias elas foram abrindo ainda mais esses canais. E eu sentia muito isso de arrepio, como eu não sei quem falou, não lembro agora quem foi que disse, se foi a Cris. Isso, sentia os arrepios, sentia também muita coisa, a energia das pessoas. Só que eu não via nada, não ouvia nada e não ouvia muito a minha intuição. Sabe quando vem um pensamento na sua cabeça? Você tá conversando com a pessoa e aí já vem a frase pronta na tua mente. E começa esse fluxo. Não sei se vocês aqui já viveram isso, né? Não sei se vocês já tiveram esses momentos. Enquanto você tá falando com uma pessoa, de repente começa a vir um fluxo de pensamento. Ele é muito mais rápido e você sabe que nem toda a fonte dele é sua. É como se você estivesse canalizando, como se estivesse passando por você. E isso acontece. Às vezes em sessão, eu fazendo só a limpeza energética da pessoa, vinha coisas na minha cabeça para falar, vinham os símbolos, vinha uma criança ou vinha uma casa. E aí eu comecei a dar mais atenção para isso. E às vezes eu entregava aquilo pra pessoa e ela falava assim, nossa, tem tudo a ver porque agora, nesse momento, tá acontecendo tal e tal e tal. E aí você vai descobrindo ali o quê? Uma conexão, uma capacidade de se ajustar e acessar o campo do outro com essa empatia. Também de sentir a dor do outro. Às vezes estava atendendo uma pessoa, já estava 2 horas antes do horário do atendimento dela, sentindo dor nas costas. Por exemplo, nossa, minhas costas doendo, uma dor na lombar, uma dor nas costas, não sei o que. Conversando com a pessoa na sessão, ela tá com uma dor na lombar, ela tá com uma dor nas costas. Você já tá no campo daquela pessoa. Eu falei agora mesmo das depressões, pessoas que estão tristes e estão sentindo a dor do mundo, né? De novo, desconsiderando a parte médica, que já deve ter sido coberta e cuidada nesse momento. Estamos nos sentindo o campo do outro, sentindo as frequências, e o campo do outro, gente, não é só encarnado. Nós temos uma população aí gigante de desencarnados, quase 87 bilhões de desencarnados. Desencarnados não, né? Espíritos entre encarnados e desencarnados, perdão. Tá? Tem muita gente rondando a nossa volta. E a gente não sabe, não tá consciente disso. E nós conhecemos como mediunidades, exatamente. Só que cada um vê de forma diferente, dependendo do que acredita e o que segue. Exatamente, Gi. Perfeito. Exatamente essa síntese que eu faço também. Eu digo que nós temos a maneira que a gente se familiariza melhor. A maneira que aquilo faz sentido para cada um de nós, né? Nós estamos o tempo todo em contato com a espiritualidade e o tempo todo em interação áurica, como o Maurício está falando, oi, Má, com aqueles que nos cercam, né? São os nossos campos. Nós temos o tempo todo esse contato. Existe um inconsciente coletivo, existe um campo coletivo também, no qual a gente está em contato. Sim, comigo acontece muito, a Eli tá falando. Tô vendo TV e vem algo na tela mental. E eu achava que eu era distraída. O estudo te ajuda a entender. Exatamente. Quanto mais você vai se conhecendo, mais capacidade você tem para separar o que é do externo, o que é obsessor, o que é uma energia que você captou de um lugar que você visitou, ou o que é de uma pessoa encarnada que você conversou, que você foi lá e conversou com ela, entrou na sintonia, na faixa, na frequência que ela estava e trouxe tudo aquilo para o teu campo.
A mediunidade, ela tá acontecendo o tempo todo. A todo instante a gente está mediando, né? E cabe a nós, daqui por diante, nesse momento de vida que a gente está como humanidade, se fortalecer muito mais no campo do mediunismo, no campo dessa mediação. Porque ela não veio, a mediunidade não veio para ser um problema, uma prova, uma expiação somente. Temos os casos, né, de mediunidades por prova e expiação. Como eu falei, eu não vou entrar no mérito de cada tipo, no nome de cada uma, mas existem. O que eu quero é que a gente comece a trazer uma outra visão para ela. Que eu posso, assim como tudo na vida, trazer isso e olhar e usar isso de uma forma melhor. Como eu faço isso? No episódio que eu tive, que eu estava contando para vocês, eu senti uma dor muito forte, muito forte. Eu estava indo muito bem, me harmonizando, estava fazendo as terapias, comecei a atender as pessoas, comecei a ficar cada vez mais sensível, percebi a energia dos outros, etc. Eu tive uma queda de energia muito grande, tive uma discussão com meu esposo muito forte também, um exemplo. E aí foi nessa queda, porque você muda teu padrão vibratório. Nessa queda, no dia seguinte, eu acordei passando muito mal. Muito mal. Acho que tava no quarto sozinha e eu comecei a sentir presença. Eu sentia que tinha alguém dentro do quarto comigo. A sensação de presença, não sei se você já teve. Tá? Eu sentia que tinha alguma coisa tensa no quarto e não era bom, tá? Quero deixar claro isso. O negócio não era legal. Não foi a primeira experiência que eu tive, mas como eu não quero ficar enchendo o saco de vocês aqui com história, mas eu sentia que tinha uma presença no quarto. O que aconteceu? Eu comecei a sentir formigamento no meu braço esquerdo. Olha que doido. Todos os sintomas de um derrame, todos os sintomas de um, sei lá, infarto, qualquer coisa. As minhas mãos formigavam, tá? O braço inteirinho. E começou, gente, pela ponta dos meus dedos e veio subindo, até chegar no meu rosto e pegar meu rosto. E eu sentia o meu humeral, que é o chakra das costas, que é um dos chakras utilizados para incorporação. E eu comecei a sentir uma pressão muito grande. O meu coração extremamente disparado. Enfim, eu achei que eu tava tendo um troço, eu achei que eu tava morrendo. E meu marido tava até no mercado, eu acho. Eu liguei pra ele e falei, olha, eu tô sentindo isso e aquilo. Se você chegar ou estiver desacordada, fala isso pros médicos. Olha que doideira. E eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Nunca, assim. Mas uma sensação horrorosa. Taquicardia, essa dormência, o negócio no meu humeral, o negócio ficando esquisito e a sensação de presença. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo ali espiritualmente falando, mas eu não sabia dizer o quê. Corri ligar para uma terapeuta amiga minha, pois aquela menina começou a fazer oração de Arcanjo Miguel comigo, e remove chip, e não sei o que, começou a fazer uma harmonização comigo. Ela ficou comigo no telefone acho que quase 1 hora, mentira, uns 40 minutos, e eu fui melhorando. Mas Vanessa, o certo era você ter corrido pro hospital? Era, o certo era eu ter ido de repente pro hospital. Mas eu não sei te dizer. Algo na minha intuição me dizia que não era físico, tá? Não me pergunte como. Em outros tempos, talvez se eu não tivesse já trabalhando com as terapias, talvez eu tivesse corrido para a sala de emergências, talvez eu tivesse desesperado muito mais e deixado meu marido desesperado também. Então o que eu tentei fazer é, falando com ele, fui falando com a moça e fui tentando melhorar, né? Fui tentando me ajustar ali de novo, me reequilibrar. Aos pouquinhos eu fui melhorando, fui me reequilibrando, deu 1 hora do episódio, eu já tava melhor, ainda com a cabeça um pouco pesada, mas estava melhor. Depois, falando com uma médium, uma amiga minha, eu descobri, Maurício, que era exatamente isso que estava acontecendo. Era ali uma tentativa, era uma passagem que estava rolando ali, uma tentativa do espírito ali de se acoplar comigo. Não necessariamente era muito bacana, né? Não estava acontecendo um episódio muito legal. Não sei que tipo de espírito, não sei que tipo de entidade. Eu estava numa baixa energética, não estava bem, não estava equilibrada. Até porque mentor, ele não te domina, ele não te toma, ele não... Enfim, depois descobrindo e estudando,
fui mudando os meus conceitos, entendendo isso. Mas tava dando passagem, tava acontecendo um fenômeno espiritual ali. Eu nunca imaginava isso, gente. Nunca pensei na vida que eu pudesse ser médio de incorporação ou ter esses tipos de mediunidade mais ostensiva. Jamais, tá? Achei que eu era só intuitiva, sensitiva, tá? Você acha que eu fiz depois? Mesmo eu não tendo corrido para emergência. Eu fui na médica, passei com a neurologista, paguei o exame lá, carésimo, pra fazer, escanear minha cabeça aqui. Eu queria virar do avesso pra saber se tinha alguma coisa na minha cabeça, tá? Me reviraram, tá? Fiz todos os exames, fiz um puta de um check-up pra saber como é que tava a minha cabeça. Resultado, o que eu descobri? E o que eu descobri falando com outros médiums? E por isso que nós estamos tendo essa conversa aqui das tretas e das pendengas da mediunidade. Descobri que eu tinha um cérebro comum de pessoa que tem enxaqueca. A parte do lobo frontal, ela tem uns brilhinhos. Ela até me mostrou, assim, no exame. Dá pra ver certinho. Na parte do lobo frontal, você tem uns brilhinhos, pontinhos brancos, tá? Ela falou assim, olha, isso aqui é o cérebro de uma pessoa que tem enxaqueca constantemente. Eu já tive episódios de enxaqueca, gente, mas são extremamente espaçados. Eu acho que é um por ano. Um por ano, dependendo se eu tô muito bem. Ultimamente, eu não me recordo quando foi o último. E como eu sempre tenho as minhas coisas, o reiki, a harmonização, eu não sofro muito com ela. Ela começa a querer vir, eu já vou lá, tá com o reiki, eu faço uma harmonização e o negócio não chega a vir de verdade, entendeu? Então ela falou, olha, seu cérebro é de uma pessoa que tem enxaqueca, você tem com frequência? Muito provavelmente. Eu falei, não. Como assim não? Não tenho enxaqueca com frequência. Eu tive, nesse dia, logo depois do episódio, uma dor muito forte de cabeça. Mas eu não tinha costume de ter enxaqueca, né? Então, eu conversando com essa minha amiga médium, que foi quem me orientou e disse que muito provavelmente eu estava dando passagem, ela falou, Vanessa, a mesma coisa que aconteceu comigo. Ela também achou que estava quase morrendo, foi ao médico, descobriu os mesmos pontinhos claros nessa parte do cérebro, o cérebro de uma pessoa com enxaqueca, embora ela também não tivesse muita dor. Ela tinha mais episódios do que eu, na verdade, tá? Mas a enxaqueca dela só aliviou, só melhorou quando ela começou a trabalhar a mediunidade dela, tá? Gente, vai ser assim com todo mundo? Não vai. Não é necessariamente o mesmo caminho, o mesmo processo. Só tô trazendo isso para que a gente fique atento, para que a gente troque experiências. Porque às vezes acontecem episódios parecidos e você às vezes... Será que é? Será que eu tô doida? Será que é isso mesmo? Se eu procuro o médico, sempre procure o médico, sempre procure o profissional de saúde, sempre, tá? Mas pode ser algo que tá acontecendo aí no plano de fundo dessa parte, dos seus mentores chegando, da sua mediunidade, seus canais se abrindo, para você dar um pouco mais de atenção para essa parte. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Aí ele falou que já teve experiências parecidas. Oi, Dai. É assim mesmo, muitas vezes não é bom. Tem entidades que são muito pesadas, fortes, principalmente caboclo. Nossa, eu vou falar de caboclo já, minha filha. Muito forte, a frequência é muito forte. A gente acha logo que é um episódio de ansiedade ou pânico. Parece que você vai morrer. Exatamente, tá? Eu falo pra você que é assim mesmo. Se você incorporasse sempre, com o tempo você ia acostumando. Mas não é fácil, o médium sofre. Exatamente. Não é assim gostosinho como a gente às vezes romantiza a mediunidade, né? A Carol tá falando sobre a enxaqueca que ela tem direto. Carol, muito provavelmente tá relacionado a isso, tá? Eu não sei o quanto isso já tá melhorando, o quanto você consegue administrar. Mas pode ser, de repente é um passinho. Cobre suas bases todas, vá ao médico, se cuide, trate sua enxaqueca com medicamento, faça o que você puder fazer. Mas vá olhando para uma outra parte que pode estar acontecendo aí num paralelo. Essa semana passada, tá falando, eu tive um momento em que estava atendendo um assistido, foi bem complicado. De sentir essas sensações, tá? Foi isso? A Bia tá falando que a intuição é uma questão bem forte para ela. Foi muito bom ouvir esse relato.
Hoje a Umbanda é um dos braços da minha espiritualidade. Nesse momento estou me afinando com a sala de tratamento da casa. Oh, coisa boa! Por coincidência, lógico que não, comigo isso está acontecendo também, Bia. Eu também tenho aprendido um pouco mais sobre os trabalhadores na linha da Umbanda, as entidades da linha da Umbanda. Tô entendendo que, na verdade, gente, essas divisões, esses nomes, essas nomenclaturas que a gente coloca, só existem aqui nesse plano, porque do lado de lá tá todo mundo junto, trabalhando, como a Gi falou, todos são trabalhadores do nosso Pai Maior, trabalhando aí sob o comando, a regência de nosso Mestre Jesus, né, que cuida da nossa experiência aqui enquanto humanidade, em parceria com outros mestres maravilhosos, mas estamos aí todos trabalhando por uma mesma causa, servindo ao mesmo Pai. A Dai tá falando um peso e dor numeral e tonturas, e são seus guias. É a frequência, né? E é engraçado, esses dias um amigo meu tava falando assim, e eu achei muito bacana, me explicando, me orientando, me ajudando, inclusive, com os meus processos, né, meu desenvolvimento mediúnico. Ele falou assim, pensa numa coisa grande, um negócio enorme tentando caber num potinho pequeno. A frequência deles é extremamente maior, muito maior do que a nossa, e tá tentando se ajustar à nossa, né? Por isso que é importante o médium também estar em equilíbrio, o médium se cuidar, porque a gente tenta se achar ali no meio do caminho. Eles vêm, baixam a sua vibração para chegar até aqui, né? Pra gente se encontrar. Então vai ter sim, vão ter sintomas de ajustes. Sempre bom lembrar de estar presente para essa intuição no cuidado com o outro, sempre, sempre mesmo, Bia. A Cris tá falando, sempre dormi muito, desde criança. Era tida como preguiçosa e dorminhoca. Descobri depois que ao desdobrar a noite ajuda em resgates espirituais e repunha energia dormindo. Oh, coisa boa. Eu também pagava de preguiçosa, viu? Dormia 12 horas, quase. Até hoje eu sou um pouco sonolenta. Também sou um bandista, mas também gosto e sigo o kardecismo. Aprendo muito. Exatamente, Dá. Eu tô encantada com o tanto que eu tô aprendendo, entendendo o quanto a gente é ignorante sobre muitos seres, muitas falanges, muitas egrégoras. O quanto eu sou muito mirim ainda nesse assunto, tá? Depois desse episódio, aí eu, conversando com essa minha amiga médium, eu comecei a ler um pouco mais sobre mediunidade. Eu comecei a entender que, tá ok, eu já sabia que tinha uma sensibilidade ali por causa das terapias, por causa com o que eu já trabalhava, mas talvez tivesse aí uma expansãozinha um pouco maior, um próximo passo para ser dado. E eu comecei a ler a respeito. Comecei a me instruir, comecei a ver vídeos, fiz um curso de médiums, curso de formação de médiums, um COEM, que foi colocado no meu caminho. Eu tô na Flórida, nos Estados Unidos, tá? Só pra vocês terem ideia. De como o trem é doido, quando a espiritualidade quer te ajudar nesse negócio, você começa a fazer pergunta. Eu falo, gente, faz pergunta, pede ajuda. Não fica batendo cabeça sozinha, não. Quando a gente pergunta, a resposta vem. E eu assim, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aprender isso? Eu tô aqui na Flórida, tá, tem um centro kardecista aqui perto, tem um centro de Umbanda ali, mas eu não sei se eu quero me enveredar numa religião, não quero seguir uma religião, enfim. Mas eu quero aprender, quero entender, quero desenvolver isso melhor. No curso de Reiki que eu tava fazendo, eu e a minha irmã, uma das alunas, que é frequentadora de um centro kardecista lá de Franca, no estado de São Paulo, falou para minha irmã que ia abrir um curso de formação de médiums, de orientação, de instrução para médiums, online. O primeiro que a casa ia fazer. Era só para 20 pessoas. A minha irmã falou para minha irmã, tem esse curso, não sei o que, vamos fazer? Meu bem, mas foi na hora, eu não pensei duas vezes. Vamos fazer. Lá da Franca do Imperador, lá do interior do estado de São Paulo, aqui na Flórida, a pessoa fazendo um curso de formação de médium, entendendo sobre a espiritualidade, sobre os trabalhadores da luz, sobre as trevas, a hierarquia das sombras, a hierarquia da luz, entendendo sobre os tipos de mediunidade. Quando a espiritualidade quer, ou quando você se coloca a serviço, quando você se abre, vem, a mensagem vem. E eu aqui da Flórida fui fazer um curso de formação de médium lá em Franca, no estado de São Paulo, tá? Gratuito, um curso de, sei lá, quase 5 meses a gente fez.
toda semana, encontros semanais. Aprendi muito. E ali você faz exercício, ali você entende que você vai começar, pode se colocar a serviço para outros tipos de faculdades mediúnicas, não só a intuição. E por opção, eu fui me jogando nisso. Eu já vinha canalizando algumas coisas, alguém falou sobre canalização aí. Eu já vinha trazendo algumas escritas, alguns textos por intuição há anos, gente. Ó, faz o quê? Sou esquisita desde muito tempo, viu? Mas acho que uns 6 anos, tá para quase 10 anos, que é que eu recebia uns textos, escrevia umas coisas e eram mensagens para mim. Mas era um fluxo de pensamento que eu sabia que não era meu. E aquilo vinha rapidinho, rapidinho, e eu tinha que escrever e canalizar aquilo. Depois que eu fui descobrir que aquilo era canalização, depois que eu fui descobrir que eu não era doida, eu olhava e lia as mensagens e falava assim, nossa, parece uma terceira pessoa conversando comigo, falava uns negócios diferentes, umas palavras bonitinhas, que não era uma coisa da Vanessa, tá? Depois que eu fui descobrir isso, né? Então, depois, nesse curso que, porque eu comecei a fazer pergunta, a espiritualidade falou assim, vamos ajudar essa retardada aí? Que ela tá isolada lá na Flórida, vamos dar uma força pra essa menina? Dali em diante, muitas coisas foram aparecendo. Veio a apometria, vieram outros cursos, vieram outras técnicas. Isso foi se expandindo. Gente, quando você vai fazer sociedade com alguém, quando você vai trabalhar com uma pessoa, primeiro você observa como ela é, certo? Você não faz sociedade, parceria com qualquer um, você faz? Com qualquer Zé ou com qualquer Joana aí que aparece do nada? E aí você se joga numa parceria, numa sociedade. Ninguém faz isso, né? No mundo material. Por que você acha que é assim no mundo espiritual? Por que a gente acha que o espírito vai vir e aí vai se achegar e aí vai me iluminar? Ou o contrário, que eu vou chamar? Por que a gente se ilude com coisas assim? Não, é uma parceria, é uma troca. E ela é uma troca que ela é importante e interessante para todos os lados, para todo mundo. Para quem está do outro lado da vida, para quem está fazendo o ancoramento, o aporte aqui na parte física e para a humanidade como um todo, né? Então, para que essa sociedade, essa parceria ela aconteça, tem que ter um pouco de segurança dos dois lados, né? E às vezes a gente se ilude achando que vão chegar espíritos de luz, seres iluminados para nos ajudar, quando a gente tá aí se esfregando na carniça, né? Pegando e perdendo bastante, não se respeitando, não se cuidando, não respeitando o outro, não trazendo um pouco de atenção para os nossos hábitos, as nossas condutas, a nossa qualidade, nosso ambiente mental, né? Então, assim é com os espíritos. Eles não invadem, quem invade é o obsessor, mentor não invade. Isso eu aprendi muito na minha ignorância, errando, falando merda, falei muita merda, já falei muita coisa que eu era muito errada, assim, tipo, achava que era uma coisa, achava que a entidade tava batendo, ou achava que tava acontecendo alguma coisa de errado na minha vida porque eu não estava olhando para a parte espiritual. Quanta bobagem, quanta babaquice, quanta mirinzice da nossa parte, né? A gente não é nada disso. Nós estamos aqui para servir de alguma forma. Essa vontade que você sente de servir, essa vontade que você sente de olhar para essa parte, não é à toa. É um chamado da tua alma, é um chamado do teu espírito. Mas que a gente faça isso da melhor forma, porque a mediunidade ela não veio para ser um problema para você. Ela veio para ser uma bênção. Ela não é um problema, não é algo para te castigar, não é algo para te punir, ela é uma oportunidade. Veja sempre ela dessa forma, como uma oportunidade, tá? É uma puta responsabilidade, Porque a gente tá sendo um intercâmbio, um intermédio para uma comunicação, a gente tá sendo instrumento, a gente tá sendo canal, realmente, tá? Mas vale muito a pena e é um presente, uma oportunidade. Demorou muito para eu ver desse jeito, viu, gente? Palavra de quem sentiu na pele todo o contrário disso. Já tive também experiência, eu também sou budista, aprendo muito. Já tive também experiências incríveis com os meus guias, a Eli tá falando com a gente, presentes me mostrando o caminho. Coisa mais linda, não tem coisa mais linda do que isso.
Não sei se você trabalha com a esquerda, os nossos guardiões. Não se faz nada sem os nossos guardiões. Não se faz nada em lugar nenhum, em religião nenhuma, em prática alguma, sem a força dos nossos guardiões. Só que somos extremamente ignorantes ainda sobre a importância do trabalho que eles e elas fazem. Sei que casa sim tem um processo para afinar a mediunidade, mas pode dar uma dica de cotidiano e deixar fluir, claro. Sim, vamos falar sobre isso, vou dar umas diquinhas assim. Coisas que funcionaram e estão funcionando pra mim. Oi, serzinho de luz, japa lindo, tudo bem? Então, no caso das práticas, cara, o duro é que se tem uma coisa que eles me trouxeram e me ensinaram é que tá tão no simples. Gente, tá tão no simples e a gente fica ali pensando demais, querendo fazer uns trem tão mirabolante, mas o negócio é na simplicidade. Né, que a gente faz esses hábitos, essas práticas, né? É você acordar, saiu do seu desdobramento do sono, não sair catando cavaco, não sair da sua cama de peito aberto pro mundo, como se já fosse desbravar o mundo, sem nem ter colocado sua capa, sem nem ter colocado suas proteções, sem nem ter subido suas proteções. Você acabou de sair do desdobramento, tá acoplando no seu corpo, tá voltando, começando um novo dia, uma nova oportunidade. Põe teus pés no chão. Isso eu faço, gente, todos os dias. E essa formação de campo de proteção de chamada dos guias, na verdade, quem passou foi o Veludo, que é um guardião que passou através da Mônica de Medeiros, numa das lives dela. E eu, depois que eu comecei a fazer isso, te garanto que você... Não sei se, de novo, vamos lá, se é psicológico, se não é. Eu sei que muito mudou do meu dia, tá? Das interferências externas, tá? Você senta, coloca seus pés no chão. Respira fundo, sente o teu corpo antes de você sair da tua cama. Eu sei que nem todo mundo tem tempo de fazer isso quando acorda, mas tente a colocar isso aí na sua vida, na sua rotina. E aí você respira fundo, agradece por mais esse dia, essa oportunidade. Pede ao seu guardião de direita que venha à sua frente, te protegendo durante todo o dia, te ajudando a ser uma pessoa justa e correta. Pede ao seu guardião de esquerda que venha à tua retaguarda, te protegendo durante todo o dia, te livrando do mal que você possa fazer e do mal que porventura lhe queiram fazer. Tá? Tem gente que bate os 3 pezinhos na direita, tem gente que bate os 3 pezinhos da esquerda, do jeito que você se sentir confortável fazendo. Mas chama as suas proteções, chame as suas guardas, tá? E posteriormente eu faço uma oração, né? Coloco meu dia, entrego meu dia em conexão. Normalmente eu faço oração de São Bento, que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu veneno, São Bento, rogai por nós. Faço as minhas práticas, minhas afirmações e orações e campo de proteção individual, macumbinha mesmo, tá? Estralar dedinho, imaginar você numa pirâmide. Isso é usado em apometria, campo de proteção para você fazer um trabalho apométrico. E você pode fazer um campo de proteção individual todos os dias quando você acorda, tá? Para você manter a tua energia no seu campo, manter para você, tá? Faz lá, vai plasmando, porque o seu pensamento ele é criativo. Vai plasmando. No manoterapeuta se fala do círculo azul, a bolha azul. Para mim funcionou dessa forma, tá? E aí a gente vai se adaptando, mas o que importa é o que está na nossa mente. A nossa intenção, a nossa força, o nosso pensamento ele é criativo. Nós conseguimos plasmar muita coisa. Por que é fácil pra gente conceber a inveja, a coisa ruim, o olho gordo, que a gente consegue jogar uma forma pensamento, ou sei lá, um trabalho de magia negra pro outro, qualquer coisa ruim, e a coisa boa a gente desconsidera. Então, do mesmo jeito que tem a coisa ruim com o seu pensamento criativo, tem a coisa boa. Então você pode plasmar seu campo. Plasma ali você numa base quadrada, subindo as arestas dessa sua pirâmide, com as arestas azuladas. Espelha a parte de fora dessa pirâmide, com pulso, dando comando. Tô espelhando as laterais, tá? Para que tudo que venha volte para quem emitiu, tá? Não fica, não entra.
posicionamento, porque o que mais dá força para os ataques é a nossa crença nos ataques. É aquelas igrejas que mais fala do diabo do que de Jesus, mais fala de capeta do que de Deus. E às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente está mais preocupado com o ataque do que com a proteção, com a força dos nossos mentores, amparadores aqui, dos nossos guardiões. Isso que dá força para quem nos sustenta, nos ampara na nossa caminhada. O que dá força para o medo, o que dá força para os opositores da luz, é a nossa crença neles. Na crença de que ali pode ser um negócio mais forte, dali que não, que tem um obsessor, que se eu for ali na casa da fulana, fulana tem uma energia meio baixa. Se eu for num lugar, num bar, numa balada, em qualquer lugar eu não posso, porque aí a minha energia... Meu, ninguém é inocente. Ninguém anda aí sem roupa, ninguém anda, deixa o carro destrancado, a casa destrancada. Espiritualmente não é diferente. A gente tem que estar o tempo todo muito firme. E daqui pra frente, gente, muito mais. De quem somos e onde estamos. Nos posicionarmos, ficar em cima do muro agora, quem ficar em cima do muro vai rodar. Tá? Não tem tempo mais não. Dá tempo mais de você ficar, tô na canoinha de lá, na canoinha de cá, será-se? Não sei se isso é pra mim. Não sei se esse negócio de espiritualidade, de me cuidar espiritualmente é pra mim. Ou então de achar que tá fazendo um negócio porque se interessa pelo assunto, porque até fez um cursinho aqui ou outro, mas não faz as práticas diárias, tá? Então, no meu caso, gente, funcionou. Eu acordo todos os dias, a primeira coisa que eu faço. Senti uma puta de uma diferença. E outra coisa, antes de desdobrar pro sono, para você parar de acordar cansada, para você parar de acordar desgastado, drenada. Tem noite que você dorme, mesmo que você esteja trabalhando no astral, e você volta mais cansado do que nunca. Quem tem facilidade para projetar, não é para você acordar drenado, chumbado desse jeito, tá? Você tem literaturas te explicando que a espiritualidade não vai exudar toda sua energia vital para que você acorde todo cagado no dia seguinte. Não é assim que funciona. Nossa, trabalhei o dia inteiro e agora tô... Não tô. Eu termino um trabalho lá no sábado, que a gente faz desenvolvimento mediúnico, não sei se o Japa tá aí ainda, eu acabo, parece que eu vou correr uma maratona, mano. Acaba o negócio, eu tô com gás pra dar um pique ainda. Não só parece, como eu dirijo 3 horas quase pra voltar pra casa, tá? Então, pra você desdobrar pro sono, também prepara teu sono. Se concentra, pede o teu guardião com você, né, para estar ao seu lado no momento de desdobramento e também te ajudar a se conduzir para as esferas correspondentes aí, para trabalhos, estudos. Você sabia que você pode se direcionar no seu sono? Para o que você quer estudar, sobre o que você quer saber, tá? Você pode fazer isso. Essa é a parte que a gente às vezes esquece da nossa mediunidade, da nossa sensibilidade. Quando você acredita, tem consciência dessa parte. Essas são as práticas que, no meu caso, mudaram a minha vida. E pensamento, condicionamento do seu pensamento, observação. A meditação ajuda bastante. Porque, como a gente é sensível, você está o tempo todo captando. Você tem uma antena parabólica, que o alcance da sua antena, ele é muito grande, né? Então, você está lá lavando uma louça, tá lá fazendo uma coisa, vem, de repente, uma sugestão na tua cabeça. Vem, de repente, um pensamento bosta. Vem, de repente, um negócio. E aí você fica lá. Se você for ficar sujeita a tudo que aparece na tua tela mental, a toda e qualquer porqueira que aparece na tua mente, sem questionar, sem observar, isso é meu? A quem isso pertence? De onde isso vem? Faz sentido nenhum isso. Eu tava pensando até agora na janta que eu vou fazer com meu marido, no vinhozinho que a gente vai tomar, o que nós vamos fazer mais tarde, por que eu tô pensando? Será que um dia meu marido me trai? Um exemplo bem babaca, sabe aqueles pensamentos babaca que vem na tua cabeça? Questionar. Porque às vezes você trouxe ali, vai ter ataque, gente, vai ter ataque, a gente não pode ser inocente. Tem muita gente querendo que tem degringole, que o trem fique pior mesmo, a gente não é besta. Ladrão tem pra todo lado. A gente não pode ser inocente. Mas eu não posso ficar dando poder pra isso o tempo todo. Eu tenho que firmar nas minhas proteções, na minha força. Quanto mais eu vou para esse outro lado, da dúvida, do medo, do ataque, mais força eu dou para a dúvida, para o medo, para o ataque, para todo mundo que trabalha a favor deles. Faz sentido, mais ou menos, esse rolê das proteções? Essas são as dicas
tá? Que eu queria deixar pra vocês aqui. Fizeram e fazem. Gente, Reiki é um negócio, tá? Mais pra frente eu quero começar a desenvolver um trabalho com terapeutas, porque a frequência do Reiki, ela me repõe muita coisa, tá? Ela repõe energia. Eu tenho aplicado Reiki em mim diariamente, eu sinto a diferença, porque a gente exuda muito magnetismo, a gente exuda muita energia, sai muito, vaza muito, e aí eu consigo repor, tá? A alimentação também interfere, essas práticas interferem, mas se eu falar assim, meu grande segredo são os campos de proteção individual, essa prática todo dia. E Reiki me salva de cada roubada, tá? Às vezes a gente, como terapeuta, a gente deixa passar muita coisa. Tava cansada de falar e as pessoas não darem ouvidos a ele tá falando. Aí postei um vídeo em que eu tinha na galeria. Agora que você percebe que postei pra mim, eu fui usada pra falar comigo mesma, 57 mil visualizações. Uau! Que legal! Que bacana, Eli, que coisa boa. Oi, Mari, nossa, que bom que fez sentido aí. Todas as manhãs, Gi, todas as manhãs a primeira coisa que eu faço é que eu ponho os 2 pezinhos no chão. E se eu esqueço, porque às vezes eu sou humana, né, filha? Tem hora que eu esqueço, né? Se eu esqueço, se aconteceu alguma coisa, se eu acordei porque alguém me acordou, eu paro, volto, posso até já ter levantado ou feito qualquer outra coisa, eu vou lá e faço, tá? Se por qualquer motivo eu deixei passar. Responsabilidade, oportunidade, simplicidade e autocuidado. Ah, imagina, é tão gostoso trocar aqui com vocês, Bia. Eu que fico feliz de vir aqui. Não entendi o que você faz. O que eu faço o quê? De manhã? De manhã eu faço minha oração, coloco meus pés no chão, já chamo os meus mentores, os meus guardiões, tá? Faço um campo de proteção individual, tá? Para eu começar meu dia, chamo sempre. Se para você é Jesus, chame Jesus, entre em frequência com Jesus, nosso Pai maior. Chame seu anjo da guarda, o nome que você fizer sentido para você. Se para você os orixás, chame seus orixás, tá? Isso, oração. O campo de proteção, eu me imagino dentro de uma pirâmide, dentro de um campo de força. Tá, imagina, pra gente poder se proteger. Vocês que são terapeutas, vão fazer atendimento? Não faça só a sua harmonização ou uma oração intencionando tua harmonização, teu atendimento. Faça teu campo de proteção, tá? Proteja o teu campo, espelhe esse seu campo de proteção para que você esteja inteiro ali, tá? Daí eu não sei se eles têm. Eu vou ver se eu acho e coloco pra vocês nos stories. Pode ser? Que aí eu ponho o link. Tá? Ver se eu acho a casa deles. É uma casa pequena, bem simplesinha, menina. Foi um negócio assim de um contando pro outro, sabe? Telefone sem fio. E foi chegando em mim, na minha irmã. E aí eu consegui fazer o curso de formação de médiums lá em Franca. Aquelas coisas, né, da vida que você fala, nossa, foi por um acaso que apareceu. E não foi. E os caras nunca mais fizeram uma turma de formação de médiums online. Era pra ter feito. Carlos, que foi um professor, uma pessoa maravilhosa e ajudou demais. Hoje, eu faço desenvolvimento mediúnico com um grupo aqui em Orlando, que também, do nada, por acaso, aqui na Flórida, eu fui encontrar. Então, todo sábado eu vou pra lá, que agora eu tenho postado às vezes, né, que eu vou pra Orlando, tô fazendo desenvolvimento mediúnico lá, tá? E aí passou da fase só da intuição, só da canalização, e aquele episódio da passagem, daquele episódio físico que eu tive, ele tá se tornando, de fato, uma mediunidade de incorporação, por disposição, por estudo, tá? Entrando em contato com mentores, com frequências que eu nem imaginava que eu tinha afinidade, tá? E é lindo, é um processo fantástico. Eu me constranjo às vezes com cuidado, sabe? Com o quanto eles são amorosos, pacientes, porque na verdade eles não precisam que nós sejamos perfeitos. Ninguém quer, muito menos nosso Pai Maior precisa que nós sejamos perfeitos, né? A gente só precisa ter um pouco mais de disposição, porque a vida, ela obedece à lei do progresso, à lei da expansão, à lei do crescimento, né? Nada tá regredindo. Nada tá indo pra trás. Parece que tá, às vezes, eu sei, vai. O mundo não tá fácil. Mas ela tem o seu processo de expansão e de progresso acontecendo. E não é diferente conosco, como espíritos eternos que somos, encarnados, materializados nessa existência.
Não é só isso daqui, não é só o que seus olhos veem, né? Anotei que mais ou menos um ano carne vermelha tem feito mal. Anotei que há mais ou menos um ano a carne tem feito mal, quase não como mais. 2 vezes no mês no máximo e passo mal. Cara, eu acho que é uma sutilização, né? A gente vai percebendo que, energeticamente falando, para aquilo que você se propôs a fazer, já não necessariamente te serve mais. Para algumas pessoas não vai interferir, né? Eu não gosto do sabor da carne. Não é por nada, mas eu não gosto do sabor. Então, pra mim, meio que tá acontecendo isso também já há algum tempo. Quando eu tenho vontade, eu experimento. Mas sem muita bitolação, sabe? Sem muita neura. Açúcar dizem que não é muito bom também. Esse eu tenho mais dificuldade pra diminuir, eu confesso, tá? Mas não sei, a gente pode ir ajustando, né? Eles vão nos orientando aos poucos, né? Com essa nossa sintonia mais fina com eles, eles vão trazendo algumas orientações que vão facilitar essa comunicação, facilitar o nosso canal, o nosso trabalho, facilitar essa sintonia. Acho que é válido, sim. Então, Gi, é uma grande viagem, mas tem valido tão a pena, sabe? Tem sido muito, muito legal, muito gratificante, muito rico. Tenho aprendido demais, aprendido sobre mim, sobre eles, visto o quanto eu sou ignorante sobre tantas coisas. Boa noite. Imagina, Gi, eu que agradeço. Vou deixar a live salva. Tá. Carol, eu acho que essa live ela vai ser postada depois lá no meu canal do YouTube, que é o que eu tô tentando fazer pra fazer um pouco de movimentação lá, tá? Se eu não conseguir postar lá, eu posto ela aqui. Mas ela vai ficar salva, tá? Só não vou postar ela agora. É um processo de sutilização extremamente pessoal. Também não gosto de bitolação. Até porque, gente, se a gente começa a bitolar demais e cortar e podar demais, entrar num processo de vou virar santa, ou agora eu sou espiritualizada, agora eu sou mais, agora eu sou não sei o quê, você vai para um outro extremo. E isso é perigoso, né? A gente vai para um outro lugar, começa a achar que tá muito de luz, começa a se perder. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Exatamente, Cris. É tudo baseado na nossa missão e no quanto de consciência a gente tem para isso. Exato. Quando eu me formei em Reiki na primeira vez, há quase 10 anos atrás, eu falava assim, eu não vou abrir mão da minha cervejinha. Eu quero uma cerveja. Eu não tô pronta para abrir mão da minha cerveja. E assim foi. Até eu olhar e falar assim, eu não quero beber mais. Acho que agora eu tô mais tranquila. E aí, Vanessa, você não bebe nunca mais? Eu bebo quando eu tenho vontade, mas não a ponto daquilo ser uma interferência em qualquer trabalho que eu faço. Antes não, antes era a minha vida, era quinta, sexta, sábado, domingo, quando não todo dia. Hoje eu não preciso mais disso, não preciso porque virei santa, não preciso porque sou médium, não preciso porque me espiritualizei, não, nada disso. É que hoje eu tenho tantas outras coisas pra me dar um baratinho, tenho tantas outras coisas que me relaxam, tanto quanto, às vezes, mais. E quando eu tomo a minha cerveja é por sabor, porque eu gosto do gosto, igual o meu vinhozinho, tá? Tudo com equilíbrio, igual a Cris falou. Nem todas me são lícitas, nem tudo me convém, nem tudo é necessário, né? Vai ser de acordo com o que faz sentido pra mim. Vai ser de acordo com o que faz sentido pra você, tá? Então, lembre dos sintomas, preste bastante atenção em como você é. Busque a sua reforma íntima, se conheça profundamente, todas as suas perebas, as suas sombras, para você conseguir separar o que é seu do que não é seu, tá? É linda essa faculdade, é linda essa capacidade do ser humano de mediunizar, de mediar entre o espiritual e o físico material. E não é à toa, né? Que a gente saiba fazer bom uso dessa capacidade. Eu tinha uma coisa que eu queria falar pra vocês. Eu vou aproveitar e vou falar, tá? Eu vou deixar 2 dicas de leitura pra vocês aqui. Tem um livro muito maravilhoso do André Luiz que chama Nos Domínios da Mediunidade. Não sei se vocês já leram, se vocês já conhecem, mas é Nos Domínios da Mediunidade. Aliás, todos os livros do André Luiz são maravilhosos para orientação de trabalhos mediúnicos, para desenvolvimento de médiuns. Ele tem
muitos relatos dele atuando no plano espiritual, no background ali de muitos trabalhos espirituais. Tá? Um outro livro chama Mediunidade, deixa eu ver se eu acho que o nome do autor eu até tinha deixado separado aqui, do Edgar Armond. Tá? É muito bom também, explica muita coisa. E do André Luiz eu queria deixar aqui para vocês umas recomendações que ele fez para os médiums nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte o amanhã o precioso pão da alegria. Convicção de imortalidade, sem altura de espírito que lhe corresponda, será projeção de luz no deserto. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Pouco serviremos se a gente não trouxer essa consciência de que nós precisamos, em primeiro lugar, nos lapidar. O pensamento, ele é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. Ou seja, a água tem que estar limpa, tem que estar cristalina, tem que estar claro. A gente tem que ter consciência e habilidade para lidar e ver o que se apresenta com clareza. Sem dúvidas, mensagens divinas descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada, com canais adequados. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas de seu reino. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor das faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Não é só seu canal, não é só a entidade tal fala através de mim. É preciso que haja concurso do médium, é preciso que haja participação desse médium, tá? Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças, a do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilhar. O médium se lapidando, o médium fazendo a reforma íntima, tendo uma vida física em equilíbrio, tá? Não é separar profano, sagrado e profano, tentar virar alecrim dourado, fingir que agora é mais espiritualizado ou elevado. Não é nada disso. É consciência, é sabedoria, é humanidade na prática da mediunidade. Toda tarefa para crescer, ela exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Isso é muito claro em todos os planos da natureza. Não há frutos na árvore nascente. A madeira, não desbastada, é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. Tá? A areia movediça não garante sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. É preciso alimento. O carro não transita com êxito onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente. Tem que pavimentar o caminho. E pavimenta-se o caminho no trabalho, na mediunidade, com amor, com consciência, quando você se conhece, quando você prepara esse terreno. O que é que está aqui por trás do que você está fazendo? Né? O que vai no teu coração quando você busca servir? Quando você quer se enveredar por esse lado? Quando você se coloca como médium? O que está por trás da sua intenção? Hackeie o seu sistema e busque a verdade do teu coração. Que seja servir de fato, né? Que não seja ser mais evoluído ou espiritualizado ou estar acima de ninguém, mas ser melhor e para você em primeiro lugar, melhor do que você foi ontem, e sim um bom instrumento para servir, né? Como vamos esperar o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Eu vou lá me colocar como intercâmbio, como um médium trabalhador, mas eu falo mal de todo mundo, penso merda sobre todo mundo, sou extremamente venenoso, venenosa, tenho um diálogo interno muito horrível, digo coisas duríssimas para mim mesma, tá? Com que qualidade, com que frequências eu me afinizo quando essas são as minhas práticas íntimas? Que mensageiro do céu fará fulgir a mensagem celestial em nosso entendimento quando o espelho da nossa alma está denegrido pelos mais inferiores dos interesses? O André Luiz fala. Então,
que é que a gente está pavimentando? O que a gente está preparando para poder entregar, tá? Essas são perguntas que eu me faço, tenho me feito diariamente. Todas as vezes antes de ligar a câmerinha aqui, eu me pergunto, Vanessa, o que você quer com o que você vai falar hoje? Qual a intenção que está por trás do assunto que você vai abordar hoje? Qual a intenção que está por trás do seu coração quando você se coloca aí na câmera do seu celular para falar sobre qualquer coisa para as pessoas? Faça sempre essa pergunta para você. O que eu quero com isso? O que eu quero com essa mediunidade? Tá certo? Serzinho de luz, passei de 1 hora nessa prosa com você, que foi uma delícia. Obrigada, meninas, por vocês terem trocado tanto comigo, Maurício também por ter ficado. Foi um prazer. É muito bom todas as vezes que a gente se junta e troca, né, sobre as nossas experiências. Jamais essa live vai esgotar o assunto mediunidade. Vira e mexe, eu vou fazer uma live falando sobre isso. Pego um texto, alguma coisa que eu gostei, pra gente poder trocar aqui e falar mais sobre isso. Porque trocando ideia, trocando experiências, a gente vai se ajustando, vai entendendo que a gente não tá tão doido, né? Que coisas acontecem parecidas e semelhantes entre nós. Enfim, desejo que você tenha uma semana linda. Não deixa de fazer sua proteção. Não deixa de preparar teu dia na hora que você coloca teus pés no chão quando você acorda e volta do desdobramento do sono. Prepara a tua ida para o plano astral antes de dormir, se conecta com seus guardiões, não deixa de fazer isso. Foca, force e dê mais magnetismo para suas proteções, para sua guarda, tá? Oh, coisa linda, muito obrigada. Agradeço demais, Tati. Beijo. Mari, Bia, Gi, muito obrigada, meninas, a Carol. Agradeço muito, tá? Um beijo pra vocês, uma semana linda, leve, cheia de consciência. Tchau, Eli. Coisa boa. Um beijo pra você, serzinho de luz. E domingo que vem tem mais live dominical sobre sabe lá Deus o que, meu povo. Beijo.